Hoje é a nossa terceira aula e hoje então a gente já vai entrar nos grupos que nós tínhamos prometido. É, a nossa intenção com esse curso é vocês conhecerem um pouco o contexto religioso em que viveu Jesus, mas é impossível falar da questão religiosa se eu não entrar no aspecto político e social, porque elas estão, vamos dizer assim, juntos, né? Só acertar aqui um pouco o celular. Eles estão juntos aí nesse processo. Só um instantinho aqui, porque não tá ficando legal. Não, peraí. Agora vai dar certo. Isso. E na aula passada, nós, os que não participaram, e o Mauro aí gravou, o Mauro está gravando nossas aulas, nós falamos aí da figura dos Herodes, né? Na verdade, os quatro Herodes que aparecem nos textos bíblicos. O Herodes o Grande, que vai morrer no ano de 4 antes de Cristo em Jericó, o pai, que tinha um apoio de Roma para governar naquela região. O Herodes, inclusive, foi o considerado rei dos judeus, né? Aí, graças principalmente aí o Otávio, que é o primeiro imperador romano. O Herodes foi muito esperto, ele apoiou todos aqueles que estavam em Roma, justamente para ter esse apoio político naquela região. Ele, para poder então ser aceito na Judéia, porque ele era um indumeu. O que é um indumeu? Indumeu é um dos povos ali da Terra Santa que ficava no sul, entre a Judéia e o Egito. Então ele vai casar com a Mariana. A Mariana, ela é uma princesa asmoneia. O que significa isso? Eu vou falar sobre isso para vocês hoje. Quando os gregos tomaram o poder da Terra Santa, no século III, eles aos poucos foram impondo a cultura grega na Terra Santa. Até que um desses reis, né, que na verdade era um general aí que pertencia aí ao Alexandre. O Alexandre morre, deixa alguns generais que começam a disputar o poder naquela região, e um desses generais, chamado Antíoco IV, ele vai ser muito duro com os judeus. Esse Antíoco IV, ele vai impor não só a cultura grega, mas ele vai profanar o templo, ele vai proibir a circuncisão dos judeus, a lei judaica. Então foi um homem extremamente, vamos dizer assim, negativo para os judeus, esse Antíoco IV, esse grego. A tal ponto dos judeus se organizarem através de um homem chamado Matatias. Ele era um sacerdote que vivia no interior. Ele vai se recusar a adorar os deuses gregos e começa uma revolta no ano de 167. Então esse Matatias vai começar essa revolta. Depois dele, os filhos dele, né, vai continuar essa revolta contra os gregos, principalmente aí os chamados macabeus. Macabeus, a palavra macabeu significa martelo, né? Então esse Matatias, ele vai começar a revolta, era já idoso. O filho dele, chamado Judas Macabeu, dá continuidade. E depois os outros irmãos, depois da morte de Judas Macabeu, vai continuar então essa revolta, e isso nós chamamos aí de guerras, as duas, desculpa, as guerras macabeias contra o Império Grego. Nós sabemos muito bem dessas guerras, ou dessa guerra, melhor dizendo, porque nós temos dois livros na Bíblia que falam dessa guerra, né? Os dois livros de primeiro e segundo Macabeus. Então, começou com Matatias, depois passou para o Judas Macabeu, chamado aí Macabeu. A palavra Macabeu, como eu falei para vocês, significa o martelo. Depois vai vir então aí, esse Judas foi interessante porque ele vai purificar o templo, é a festa da dedicação. Jesus Cristo, inclusive, o Evangelho de João fala que ele estava em Jerusalém na festa da dedicação, Hanukkah. Então, ou seja, foi uma festa de limpeza do templo da cultura grega. Quem fez isso foi esse Judas Macabeu, no ano de 164. Então, ele faz aí uma limpeza total no templo dos objetos gregos, e é chamada a festa da dedicação. Depois, o irmão dele, chamado Jonatas, vai governar. Depois, o outro irmão, Simão, também vai governar, até que os filhos aí desse Simão vai governar
e vai começar uma dinastia chamada Asmoneia, tá? Então, João Hircano, um dos netos do Matatias, vai fundar então uma dinastia, uma realeza Asmoneia, dos Asmoneus, que é justamente dessa família macabeia. Então ele começa ali essa dinastia. Na aula passada, quem participou, eu disse, inclusive, que o Herodes vai derrubar o último elemento da dinastia macabeia e vai assumir o trono. Tá? Então, o Herodes, o Grande, ele vai então acabar com o poder desses macabeus na Terra Santa e vai assumir o trono com apoio do Império Romano. Com apoio do Império Romano. Só para você saber essa transição que nós falamos na aula passada, tá? Então, Herodes, ele põe fim a essa dinastia judaica macabeia, que tinha expulsado os judeus, mas ele espertamente casa com uma princesa Asmoneia, para não ficar completamente fora, vamos dizer assim, da aprovação judaica, ele vai casar então com Mariana, e para poder então ser aceito pelos judeus, mas nunca foi aceito. Por quê? Porque primeiro não era judeu, tá? Ele é um indo-meu. Segundo, ele foi muito duro tanto para com os saduceus, que detinha o poder sacerdotal, e também contra os fariseus. Por quê? Porque a primeira medida que o Herodes o Grande faz é ele exige dos judeus um juramento de fidelidade a ele. E os fariseus e os saduceus não vão aceitar esse juramento. Muitos vão morrer por causa disso, e já os fariseus, ele impôs uma multa violenta aos fariseus por não aceitarem ele como o rei dos judeus. Mas, de qualquer forma, ele tinha o apoio dos romanos e, por isso, consegue governar até o ano de 4 a.C. Ele governa do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. Quem participou da última aula, eu disse que esse Herodes o Grande é aquele que aparece no Evangelho de Mateus, no início do Evangelho. Ele vai receber os magos que vão visitar Jesus, e também depois aparece ele aí matando as criancinhas no nascimento de Jesus, lá, criança de 2 anos abaixo, tá? Então ele aparece no Evangelho de Mateus. Quando ele morre, quando Herodes morre, eu falei isso na última aula, também esqueci uma revisão para quem não estava na aula, tá? Quando ele morre, o poder vai passar então para 3 filhos dele. Teve 10 casamentos e vários filhos. Então ele passa para o filho Arquelau, Herodes Arquelau, a região ali da Judéia. Ele vai em Samaria. Depois ele vai passar para o Herodes Antipa, região da Galileia e Pérea. E ele vai passar para o Herodes Filipe, a região mais ao norte, chamado Gaulanítide, e também Traconítide, e Bataneia e Panias. Ontem, quem foi à missa, quem é católico, viu que Jesus estava na região de Filipe, quer dizer, desse Herodes Filipe, ali quando ele pergunta para o Pedro: quem diz os homens que eu sou, né? Os apóstolos aí, que o Pedro fala que ele é o Cristo. Então, só para vocês verem. O Arquelau, eu expliquei isso na última aula também, ele vai ser mandado, exilado para a Gália. Por quê? Porque ele maltratava muito, o governo dele foi muito duro contra principalmente os judeus. Então ele vai ser despachado para a Gália fica na França, então ele vai ser exilado e vai deixar então essa região da Judéia, Idumeia e Samaria, e os romanos vão colocar no local um procurador. Então podemos dizer assim, até para a gente fechar essa questão dos Herodes, é, o centro do poder, Jerusalém, ficou na mão do Império Romano, com o procurador, com os procuradores, né? O mais conhecido nosso é o Pôncio Pilatos. E a região do interior ficou na mão dos Herodes ainda, da família dos Herodes. Até quando? Até a guerra de 66 contra os romanos. Então, esse período todinho, o interior ainda ficou na mão da família do Herodes, tá? Só o centro, que é a Judéia, que é onde está Jerusalém, que passou para a mão de um procurador. E o mais famoso que nós conhecemos, que eu falei para vocês, o procurador, então, aí é o Pôncio Pilatos. O que que era um procurador? Só para a gente entender. Era um funcionário ligado diretamente ao imperador, tá? A região, inclusive, da Judéia, o Império Romano tem 2 tipos de província. Uma província que pertence ao imperador e uma província que pertence ao Senado. A província da Síria, onde está Jerusalém, onde está a Terra Santa, era uma província imperial. Ela pertencia diretamente ao imperador, que na época do nascimento de Jesus vai ser o Tibério.
Na verdade, Jesus nasce sobre o Otávio e vai viver a fase adulta aí com o Tibério. Mas é importante observar que o procurador ele é então um funcionário desse imperador. Quando esses procuradores governam um pequeno território, como a Terra Santa, eles são chamados de prefeitos. Portanto, Pôncio Pilatos não é governador. O termo está equivocado. A Bíblia traz muitos termos fora da realidade. O Pôncio Pilatos foi um prefeito. Prefeito era aqueles que governavam um pequeno território, tá? E é interessante observar que especificamente na época de Jesus, esse procurador vivia, ou esse prefeito, no caso do Pôncio Pilatos, foi na época de Jesus, tá? Ele vivia numa cidade construída pelo Herodes o Grande, chamado Cesareia Marítima. Olha o puxa-saco que era o Herodes. Ele manda fazer uma cidade, um porto numa cidade, e dá o nome aí do imperador, César, né? Cesareia Marítima. Até hoje existe ali o sítio arqueológico de Cesareia Marítima, e você vê claramente ali o porto que era do Herodes. Depois, quem quiser, eu mando as fotos desse lugar para vocês, tá? Um dado interessante é que esse prefeito morava em Cesareia Marítima, mas a província da Terra Santa, na época de Jesus, pertencia à Síria, a província da Síria. Vamos dizer, o grande homem, o grande responsável por aquela região era aí o governador dessa província da Síria, que ficava um pouco mais ao norte. Mas esse prefeito, né, que é o Pôncio Pilatos, ele ficava responsável diretamente ali pela terra, pela região da Judéia, da Samaria e da Idumeia, como eu falei para vocês. Nessa região onde estava o Pôncio Pilatos, eles tinham 3 legiões. Então, 3 legiões tomavam conta de todo aquele território. Não sei se você sabe, cada legião romana tem de 4 a 6 mil soldados. Então, cada legião romana tem de 4 mil a 6 mil soldados. Se são 6 vezes 3, 18, né? Mas existem tropas auxiliares, que são tropas que vêm de. Às vezes você contrata um grupo de mercenários, às vezes você pega de outro lugar. Então, estima-se que a Terra Santa ela era cuidada, entre aspas, né, por mais ou menos 30 a 36 mil soldados, tá? Que tomavam conta da Terra Santa. Então, só para que vocês saibam aí. Se o prefeito, no caso Pôncio Pilatos, falando da época de Jesus, precisasse de mais soldados, ele tinha que solicitar ao governador da Síria, tá? Ao representante da Síria. E aí o representante da Síria ia analisar se iria ou não iria enviar. Importante que nas grandes festas que aconteciam em Jerusalém, como a Páscoa, o governador ele saía da Cesareia Marítima e ia para Jerusalém e ficava numa fortaleza. Eu mandei para vocês o material de hoje, pus até a imagem da fortaleza, numa fortaleza chamada Fortaleza Antônia, tá? Então, a Fortaleza Antônia é um quadrado do lado do templo, tá? Do lado do templo. Até hoje você visita a Terra Santa, você vê o templo que hoje é uma mesquita do lado esquerdo, e bem do lado direito a antiga Fortaleza Antônia. Inclusive, são poucos os resquícios dela. Hoje é um colégio muçulmano, uma parte de um colégio muçulmano, e você tem que descer, porque a cidade, na época de Jesus, não é que você vê em cima, não. Ela está mais ou menos uns 20 metros para baixo. Abaixo da cidade que você vê pelas fotos, que o pessoal faz as peregrinações, faz ali a Via Sacra, existe uma parte embaixo, né, mais ou menos uns 20 metros da antiga Jerusalém. Você pode entrar, tem um pedaço lá que a gente entra, onde inclusive o Pôncio Pilatos julgou Jesus, né? Então você desce umas escadas e vê um pouco esse panorama lá. Ali era a Fortaleza Antônia, ali ficava o prefeito, o procurador, tá? Então, você pode usar tanto o termo procurador como prefeito, que está certo, tá? Da Cesareia Marítima foi encontrada uma inscrição chamando Pôncio Pilato de prefeito, prefeito Pôncio Pilatos. Por isso que a gente fala que é o termo mais correto nesse sentido, tá? E o que ele governava, esse prefeito? Esse prefeito governava tanto com poder civil, como com poder militar e também como poder de juiz. Tá? Aí vem a grande pergunta da última aula, que até hoje a história não tem a resposta, as ciências não têm resposta.
Os judeus tinham, o sinédrio tinha poder de morte sobre as pessoas? Nós não sabemos. Pelos evangelhos de João, principalmente, não. Tanto é que eles mandam o Pôncio Pilatos julgar Jesus. Mas, pouco tempo depois, 3 anos depois da morte de Jesus, pessoas, né, de um grupo pegam pedra e apedrejam um tal de Estevão. Tá? E o Império Romano não age contra isso. Então fica aquela pergunta: eles têm, eles tinham ou não tinham poder de vida e morte, o sinédrio, tá? Que é judaico, a Assembleia Judaica tinha ou não tinha um poder sobre de vida e morte das pessoas? Parece que não. Parece que não. Parece que o Evangelho de João está mais certo nesse sentido. A questão do Estevão talvez foi um caso esporádico que os romanos fizeram vista grossa. Tá? Mas parece que os judeus não tinham esse poder de vida ou morte, porque isso pertence aos romanos, só para a gente saber um pouco isso. Então, eu mostrei lá depois, vocês podem pegar a foto lá, a foto do templo do lado esquerdo e do lado direito a Fortaleza Antônia, onde ficava aí o prefeito quando ia para Roma. Uma coisa interessante, ainda falando dos romanos, então os romanos, eu tô falando dos romanos aqui porque eles governaram depois do Herodes Arquelau, que foi expulso de lá, eles começaram a governar essa parte de Jerusalém, a Samaria e a Idumé. É interessante que os romanos, eles cobravam vários impostos e várias taxas. Alguns impostos nós conseguimos identificar, outros nem tanto, as taxas é mais difícil. Mas dois impostos que era muito claro, tá? O primeiro é chamado de tributum, em latim, tributus soli, sobre o solo. Então, todas as propriedades que estão no território tem que pagar, é uma espécie de IPTU nosso, tá? Tem que pagar, a não ser que essas propriedades fossem italianas, o direito italiano, aí não precisava. Então, se fosse propriedade italiana, né, quer dizer, romana, não pagavam os impostos. Mas caso fosse propriedade de qualquer judeu em território romano, porque ali a Judéia pertence aos romanos, tinha que se pagar esse tributum soli, de tributo sobre o solo, o IPTU nosso. O outro imposto é chamado de tribuno capitis, né, que é cobrado pelas rendas mobiliárias. Então, seria uma espécie de todas as rendas dos comércios que se tinha, das fazendas que se tinha, pagavam uma parte para o Império Romano. Tá? Então, são esses dois tributos. Um sobre o solo, outro sobre as rendas mobiliárias. Se pagava aí para o Império Romano. Além disso, tem também um imposto direto sobre os indivíduos. Sobre os indivíduos. Esse imposto sobre cada indivíduo é chamado de tributo. Tá? O Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo de 1, tá? Desculpa, do versículo 17, ele inclusive fala sobre isso. É permitido pagar tributo a César? Então, tributo aí especificamente um imposto que se pagava por cabeça. Então, os judeus estão perguntando para Jesus: a gente tem que pagar esse imposto também para o imperador? Tá? Ele é chamado de tributo, só para que vocês saibam, tá? E além disso, se cobrava também dos romanos uma 20ª parte sobre as heranças. Todas as heranças transmitidas de romano para romano se cobrava esse imposto. Além desses impostos, tinham várias taxas que os romanos cobravam. E aqui eu coloquei para vocês, até escrevi lá, interessante para vocês verem, tá? Existe um imperador, desculpa, um historiador chamado Plínio. Ele narra que os romanos cobravam taxas de tudo, inclusive, ele dá um exemplo aqui, tá? De transporte de incenso. Ele diz que cada camelo que levava incenso até o Mediterrâneo, quer dizer, o Mediterrâneo onde se fazia as exportações, cada camelo chegava a pagar 688 denários, tá? Cada camelo que levava os incensos até o porto chegava a pagar 688 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Quer dizer, são basicamente aí 2 anos. Um camelo. E aí ele faz as contas aí, que dá mais ou menos 13% do que um camelo transportava. Então, de toda a carga, o Império Romano abocanhava 13% vamos dizer, desse lucro, tá? Que era levado. Quem narra isso é um imperador chamado, um historiador chamado Plínio, que é romano. Ele não é nem judeu. Aqui outro fato interessante que ele cita
é em relação também à questão dos chamado aí aqueles que cobravam os impostos, os publicanos. Na verdade, o Império Romano ele descentralizava a cobrança de impostos, ele descentralizava. Então, um romano, um financista, tá? Vamos dizer assim, ele era equestre, do grupo dos equestres, ele então ele tinha o direito de cobrar os impostos para Roma, pegando uma pequena parte. Só que esse romano, logicamente, não ia trabalhar. Então ele contratava pessoas locais, para fazer essa cobrança para eles, é, uma espécie de alfândega ao longo da Terra Santa. E quem geralmente se habilitava para cobrar esses impostos desse romano eram os judeus. E um desses nós conhecemos porque Jesus chama esse para segui-lo. O Evangelho de Mateus chama ele de Levi e depois ele se transforma em Mateus, tá? Então, esse Mateus era um cobrador a serviço do Império Romano, um financista, contratou o Mateus, tá, para fazer essa cobrança para o Império Romano, e logicamente ele pegava uma pequena taxa disso. E esses homens, chamados publicanos, como Mateus, os cobradores de impostos, por ter contato com os romanos eram pagãos, um judeu não pode ter contato com um pagão, que ele se torna impuro, então era uma pessoa sempre impura. E aí fica, então, para vocês entenderem a dificuldade da aceitação do Mateus como um discípulo de Jesus, porque ele era considerado uma pessoa impura por ter contato com os romanos. Além do ódio que se tinha de um cobrador de impostos, porque esse cobrador de impostos ele tirava o dinheiro dos próprios irmãos para mandar para Roma. Então, isso também criava um ódio muito grande. Aqui tem uma coisa interessante: devido a essas cobranças de impostos, a pobreza aumentou muito grande, tá? E, segundo a lógica judaica, a terra pertence a Deus. Deus, ele concede, ele faz uma concessão dessa terra ao judeu. E essa concessão tem que ser igual. Então, se um judeu tem X, o outro também tem que ter X, porque são todos filhos do mesmo Deus. Só que ao longo da história, muitos desses judeus vendiam as suas terras porque estavam em situação complicada, ou viravam escravos de outro porque não pagou a dívida, e essa terra ia passando para a mão de poucos. Só que o judeu, isso é muito bonito na parte dos judeus, eles têm um senso de justiça muito grande. Tá? Esses judeus têm um senso de justiça muito grande. Então, para poder equalizar essa diferença social entre eles, eles criaram dois tipos de ano. Tá? Um ano chamado sabático e um ano chamado jubilar. Isso para tentar equilibrar as diferenças sociais entre eles. Vou explicar o ano sabático. O ano sabático é um ano que de 7 em 7 anos a terra tem que descansar. Não se pode plantar nada na terra. Então a terra descansa, tá? Ela fica praticamente sem fazer nada com ela. Então ela volta a ficar revigorada. E todos aqueles que eram escravos judeus, né, ligados à sua terra, eles recebiam então a sua libertação nesse ano sabático. Então, se eu sou escravo de alguém por dívida, essa pessoa tem que me perdoar. Isso, de 7 em 7 anos, isso, tá? E as suas dívidas eram abandonadas. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 21, 2 e 6. Eu citei várias passagens para vocês verem, Levítico, tá? E é interessante que nós temos, por parte do Flávio Josefo, alguém vai perguntar quem é esse Flávio Josefo que o Guto cita tanto. Flávio Josefo foi um escritor judeu que viveu nos anos entre 50, ele nasceu nos anos 50, depois de Cristo. Então ele escreveu dois livros, uma chamada Antiguidade Judaica, que conta toda a história do povo judeu, e outra chamada Guerras Judaicas, que é a guerra do Império Romano com os judeus. Então, esse Flávio Josefo, que é uma fonte importante para nós, ele vai dizer que esse ano sabático era verificado. As pessoas eram perdoadas, as dívidas eram perdoadas. Isso criava uma certa recuperação da justiça, né? E o judeu voltava de novo a um status um pouco melhor do que aquilo que ficou nesses últimos 7 anos, tá? É, é tão interessante que isso era verdade, que existe um historiador romano chamado Tácito, ele vai inclusive ver, ele conhecia esse ano sabático, e ele chama esse ano sabático de uma característica preguiçosa do judeu. Ele diz o seguinte: como a preguiça tinha para ele seus atrativos, os judeus consagraram o sétimo ano a não fazer nada.
Então, essa é a citação de um romano, que é o Flávio José. Então, esse é o ano sabático. Então, as dívidas são perdoadas. Já existe uma outra coisa chamada ano jubilar. De 50 em 50 anos, tá? Todas as terras que eu tinha passado para outra pessoa, porque eu devia para elas, elas deveriam retornar para a minha família de origem, tá? Então, cada um voltava com seu patrimônio. Só que esse ano jubilar, que é previsto no livro de Levítico 25, nunca foi verificado. Os judeus, eles tinham esse ano, tá? Quem propôs essa ideia foi um profeta chamado Ezequiel, para que a justiça voltasse, para que Israel fosse uma nação perfeita, mas isso ficou apenas como utopia. Esse ano jubilar, de 50 a 50 anos, nunca aconteceu na Terra Santa, tá? O ano sabático, sim, mas o ano jubilar, não, da devolução da terra. Vamos entrar aqui um pouco mais adentro da história do povo judeu. Na aula passada, eu falei sobre o sinédrio. O sinédrio é um termo grego, tá? A palavra sinédrio é um termo grego que significa sentar juntos. É uma assembleia de judeus, tá? É a corte suprema de Israel. Inclusive, é essa corte que vai julgar Jesus, né? O primeiro julgamento de Jesus passa por essa corte chamada sinédrio. O sinédrio, ele já era verificado já no século 3 a.C. Depois ele é instituído oficialmente na época do João Hircano, que é um asmoneu, no século II. Então, é algo que pelo menos tinha de 200 a 300 anos quando Jesus nasceu. O que era o Sinédrio? Era uma assembleia, uma corte suprema de Israel, composta de sumo sacerdote, que era o chefe supremo da nação. Esse sumo sacerdote era, de fato, o presidente, entre aspas, tá? Ele que mandava. Ele que era o homem de confiança dos romanos. Ele sempre vinha da família dos saduceus, o povo, a aristocracia judaica, a parte mais rica dos judeus. Tinha 71 membros, que vinham as pessoas mais velhas, anciãos, os sumos sacerdotes, tá? O oficial e também aqueles depostos que foram depostos, né? Também fazia parte do sinédrio, além de sacerdotes saduceus, e aos poucos também esse sinédrio foi entrando fariseus. Nós sabemos pelos evangelhos que no Sinédrio havia um homem chamado José de Arimateia, que, segundo os evangelistas, era um seguidor de Jesus às escondidas, porque tinha medo dos outros judeus. Inclusive, segundo a tradição evangélica, Jesus foi colocado no túmulo desse José de Arimateia, que era um fariseu, tá? Só para a gente entender um pouco. Então, aos poucos, esses fariseus começam a fazer parte aí do Sinédrio. Isso é uma conquista aos poucos, tá? Daqui a pouco eu vou falar deles, vocês vão entender por quê. O que que fazia esse Sinédrio? Era uma corte de justiça, julgava os delitos contra a lei judaica, contra a doutrina, então era uma questão jurídica e também religiosa, então em relação também à doutrina, tá? Então esse era o aspecto ligado ao Sinédrio. Então a questão da cultura, das leis judaicas, da religião judaica era julgada no Sinédrio. As coisas mais, vamos dizer, mais complicadas ligadas à questão civil, de morte, de outras coisas, aí é o Império Romano, porque o Império Romano que mandava naquela região, tá? Mas aquela pergunta que eu fiz no início ainda continua ainda um ponto de interrogação muito grande. O Sinédrio tinha ou não tinha o poder de executar um condenado? Segundo o Evangelho de João, não. Segundo o Evangelho de João, não. Eles julgaram Jesus por blasfêmia, uma questão religiosa, e aí eles levam Jesus para ser julgado pelo Pôncio Pilatos, que era o prefeito o procurador daquela região. E aí vai ser o Pôncio Pilatos que vai então dar o veredito da morte de Jesus, tá? Não foi os romanos, porque segundo o Evangelho de João, escrito cerca de 50 anos depois da morte de Jesus, o Sinédrio não tinha esse poder. Parece, isso é um consenso dos historiadores, que o Evangelho de João está certo nessa situação.
tá? Que enquanto os romanos organizavam ali a Judéia, o poder de vida e de morte pertenciam a eles. O Sinédrio, ele tinha ao seu dispor um destacamento de soldados, não romanos, mas de judeus. Então o templo tinha uma polícia. É interessante observar, e isso fica muito claro no livro do Ato dos Apóstolos, que diz que o Paulo de Tarso foi preso pela polícia do templo. Então, o templo, tá? O templo e o sinédrio, que, né, o sinédrio comandava esse templo, tinha uma polícia própria. Então, ou seja, o sinédrio tinha, então, sobre a sua guarda, sobre a sua responsabilidade, então, um destacamento de polícia local, tá? De uma guarda local que pertenciam aí a eles. Uma coisa interessante a observar, isso aqui é uma questão histórica, mesmo se fosse condenar alguém, isso segundo a lei judaica, isso antes do Império Romano estar ali, tá? Se alguém fosse, é, se alguém fosse julgar alguém e condenar, tinha que ter duas, e segundo as leis antigas, antes dos romanos chegarem, o Sinédrio tinha que julgar duas sessões no intervalo de 24 horas, tá? E, então, isso, antes dos romanos estar ali, uma lei romana sobre o Sinédrio, uma lei judaica sobre o Sinédrio dizia que eles tinham que ter duas sessões, uma primeira sessão, depois um intervalo de 24 horas, uma outra sessão para condenar. Isso quando eles tinham poder de vida e morte sobre as pessoas. Não é o caso agora que nós estamos falando, tá? Uma coisa importante, que agora vamos entrar na questão que nós vamos falar daqui a pouco dos fariseus, é que o Sinédrio, quando o Império Romano destrói Jerusalém no ano de 70, ele continua existindo. A primeira assembleia que teve foi em Jânia, mas agora não tem mais muito poder. Ele ficou muito mais como uma instituição figurativa. Uma instituição figurativa, tá? Isso depois de 70. Agora, uma outra coisa interessante, tá? Uma outra coisa interessante é que, além do sinédrio, nas cidades existia um pequeno sinédrio composto de 3 membros, tá? E entre esses membros, esses 3 membros, um juiz. Guto, onde podemos comprovar isso? Em Mateus 5:25, Jesus fala: se você deve a alguém a alguma coisa, entre em acordo com ele antes que ele leve para o juiz. E o juiz entrega aos guardas. E os guardas aí vão te levar ao julgamento. Então, as cidades também tinham pequenos sinédrios, compostos por 3 pessoas, tá bom? Só para a gente saber. Tinha o sinédrio oficial em Jerusalém. Ele ficava ali perto do templo, esse sinédrio. E nas cidades também tinham seus pequenos tribunais, com 3 membros cada aí. Vamos agora falar então dos fariseus. Então, o primeiro grupo que nos interessa aqui, é importante observar que o Flávio José, ele cita, a princípio, no livro dele sobre antiguidades judaicas, ele fala de 3 seitas a princípio, tá? Ele fala que o judaísmo tinha 3 seitas, ou corrente de ideias. Ele, inclusive, fala de seitas filosóficas, nem religiosas ele fala de seitas filosóficas, o Flávio José. Mas depois ele acrescenta uma quarta. Então, as 3 primeiras seitas que ele trabalha são os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotas, tá? Embora nós saibamos que o império, o judaísmo não tinha muito mais grupos, tá? Nós vamos, inclusive, falar depois com vocês aqui. Eles tinham os batistas, tinham os herodianos, tinham os samaritanos, tinha outros grupos também, tá? Mas as 4 principais seitas ou grupos, a seita aqui não é no sentido negativo, não, tá? É pequeno grupo. Seita é um pequeno grupo com liderança. Então, assim, essas 4, fariseus, saduceus, essênios e zelotas, todas elas foram citadas pelo Flávio Josefo. Quando eu abro a minha Bíblia e vou ler os evangelhos, eu só vou encontrar 3 dessas seitas, que são os fariseus, que são os saduceus e que são os zelotas. Os essênios não aparecem, mas o Flávio Josefo falava desses essênios. Olha, o Flávio Josefo escreveu no século I, 30 e poucos anos depois da morte de Jesus. Ele escreveu. E aí a história levou quase 2.000 anos para comprovar a existência dos essênios. Quando? Em 1947, quer dizer, século passado, meados do século passado,
um homem com suas cabras ali na região do Mar Morto. Uma das cabras perdeu-se nas cavernas daquela região, e aí esse homem encontrou vários vasos com vários documentos, entregou esses vasos em Jerusalém para a universidade local e descobriram que esses documentos eram dos essênios. Até hoje, então, quem quiser ver esses documentos, estão na internet também já, tá? Mas esses documentos estão hoje no livro, no Museu do Livro, em Jerusalém. Eu vi esses documentos e também eu visitei onde eles viviam, os essênios de Corã. Tem todo hoje um trabalho de arqueologia ali, de pesquisa, inclusive as piscinas, onde eles faziam as purificações, as cavernas, todas identificadas. Você vê tudo isso lá, um pouco da história dos essênios de Qumran, tá? Essênios de Qumran. Esses essênios, então, esses documentos comprovaram quase 2000 anos depois aquilo que o Flávio Josefo tinha escrito no século I, a existência desse grupo chamado essênio, porque nós não tínhamos a citação deles, tá? Os evangelhos não falam desses grupos, dos essênios. Eles falam dos fariseus, eles falam dos saduceus, e ele fala até que Jesus tinha um discípulo chamado Simão, o Zelota, tá? O Zelota. Mas não fala dos essênios, mas o Flávio José tinha citado eles. Portanto, são esses 4 grandes grupos que nós vamos estudar com vocês. Todos esses grupos, com exceção dos Zelotas, que é do início do século I, eles são da época dos Macabeus. De novo, passando para vocês quem são os Macabeus. Os Macabeus são judeus que expulsaram os gregos da Terra Santa, através da guerra dos Macabeus contra esses gregos, contra o Antíoco IV, tá? Então, esses grupos eles vão aparecer no século II antes de Cristo. Então, os zelotas, os saduceus e os essênios, esses 3 grupos especificamente, eles são do século II antes de Cristo. Quer dizer, 200 anos antes de Cristo nascer, esses grupos já estavam existindo na Terra Santa. E aqui eu vou falar do primeiro grupo, que é o grupo dos fariseus. E aqui um dado interessante, os fariseus eles vão aparecer no início do século II, e esses fariseus eles são importantes por quê? Por que eles são o grupo mais importante para a gente estudar aqui nesse momento? Porque no ano 70, quando os romanos destroem Jerusalém, destroem os judeus, o grupo que vai sobreviver vai ser o grupo dos judeus, dos fariseus, junto com os cristãos, né? Então, esses 2 grupos de judeus vão sobreviver aos ataques dos romanos. O grupo dos fariseus e o grupo dos cristãos, que eram chamados de nazarenos. Tá. O judaísmo atual, ele, portanto, sobrevive graças a esse grupo dos fariseus. Então, foi esse grupo dos fariseus que vai criar aquilo que nós chamamos de judaísmo rabínico pós-70. E esse judaísmo rabínico manteve a memória, manteve a história, manteve a cultura, manteve a tradição e manteve a religião judaica pós-70. Porque se eles tivessem desaparecido, possivelmente hoje nós não falaríamos de judeus. Então foram esses fariseus pós-anos 70 que conseguiram manter a identidade judaica. Se existem judeus hoje, é graças a esses fariseus que sobreviveram. E quando eu abro os evangelhos e começo a estudar os 4 evangelhos, dos 4 grupos, parece, isso é claro, tá? Principalmente Mateus, principalmente o evangelista Mateus, que o que dá mais trabalho para Jesus são os fariseus. Eles são chamados no evangelho de Mateus, principalmente no capítulo 25, de raça de víboras, de hipócritas, tá? E os outros poucos são citados. Mas cuidado, tá? Cuidado. Por que cuidado? Porque quando os evangelhos são escritos, são justamente depois do ano 70. Então existe uma rivalidade pelo espaço religioso judaico entre fariseus e os seguidores de Cristo. Então esses 2 grupos, todos eles de judeus, porque os seguidores de Cristo, os primeiros seguidores são judeus, eles estão disputando uma espécie de mercado religioso, mercado no sentido aqui de, de, de tentar fazer com que essas pessoas se convertam a um dos 2 grupos. Então essa rivalidade entre fariseus e o grupo dos nazarenos, ou do grupo do caminho, também os cristãos eram chamados de caminho, vai criar no Mateus
uma espécie de aversão aos fariseus. Então, aquilo que eu leio no Evangelho de Mateus é muito mais a resistência da comunidade de Mateus aos fariseus do que de Jesus, tá? Hoje, inclusive, existem pesquisas entre os judeus tentando entender quem foi Jesus e Yeshua, né? Tentando entender quem foi esse homem, e todos eles, todos, sem exceção, falam: Yeshua foi um fariseu reformador. Então, entre os judeus atuais, judeus fariseus da universidade, né, esses homens que estão pesquisando, eles não têm dúvida de afirmar que Jesus tem muitas características do mundo dos fariseus, inclusive frases de Jesus que são dos fariseus. Uma das frases, amai os vossos inimigos, é uma frase do mundo farisaico. Jesus não inventou ela. Ele busca no mundo farisaico. Então, para muitos judeus hoje que estudam quem é Jesus, tentam entender quem é Jesus enquanto judeu, qual grupo ele pertencia, eles vão colocar Jesus dentro do grupo dos fariseus. Já os pesquisadores cristãos não concordam com essa afirmação e vai dizer que Jesus não pertenceu a nenhum desses grupos. Ele faz tanta crítica ao mundo dos zelotas, ele faz crítica ao mundo dos saduceus, e ele faz críticas ao mundo do fariseu. Só não aparece a crítica dele ao mundo dos essênios, porque os evangelhos não abordam sobre essa questão. Mas vamos lá ver quem são esses fariseus. Primeiro ponto, os fariseus, eles surgiram e apoiaram a guerra dos macabeus contra os gregos. Só que aos poucos, os macabeus esqueceram a parte religiosa e começaram a falar muito de política. Então, esses fariseus vão abandonar os macabeus. Tá? Então, a primeira informação importante é que os fariseus foram críticos a essa dimensão política dos macabeus. E apoiavam muito a parte religiosa, mas aí a parte política eles se distanciaram desses macabeus. Uma outra coisa, os fariseus é contra essa ideia de um rei sumo sacerdote, um sumo sacerdote que seja rei. E era muito comum isso em Jerusalém, o sumo sacerdote atribuir a si o governo político da cidade. Os fariseus não concordam com isso. Para os fariseus, os judeus só têm um rei, que é Deus, tá? Então, só Deus pode ser o rei deles. Eles não concordam com esse papel do sumo sacerdote, o papel político do sumo sacerdote. Embora eles apoiem o sumo sacerdote na parte religiosa. Então, eles apoiam os sacerdotes quando fazem sacrifício, quando rezam, mas não apoiam a parte política dos sumos sacerdotes. Se ele estivesse aqui hoje, então eles não concordariam aí das pessoas que fazem das igrejas palanques políticos. Os fariseus não concordavam com isso, tá? É uma outra coisa importante em relação aí aos fariseus. Na época do Esdras, o Esdras, para quem não sabe, ele foi um sacerdote do pós-exílio da Babilônia. O Esdras quis fazer uma grande reforma nacional e quem ajudou ele foi homens piedosos nessa reforma. Então, a reforma da parte religiosa na época do Esdras, século V, estou falando de século IV a.C., tá? Século IV a.C. Então, quem fez essa parte da reforma religiosa foi um grupo de homens piedosos chamado Hassidim. Hassidim. Segundo hoje os pesquisadores, os fariseus vêm desse grupo, dos Hassidim, tá? Desses homens piedosos. Os Hassidins não queriam apenas a reconstrução do templo de Jerusalém, não apenas a construção das muralhas ou da cidade de Jerusalém. Eles queriam construir primeiro a vida espiritual, antes da pedra, o coração. Essa era a ideia desses homens piedosos do Hassidim. E segundo hoje pesquisadores, os fariseus têm aí a origem nesses Hassidim. Interessante. Boa parte dos salmos que nós lemos hoje pertence a esses Hassidins, esses judeus piedosos, tá? Então, os fariseus, eles têm, assim, uma ligação muito grande com esses judeus piedosos. Por isso que os fariseus, eles se autoproclamam separados, perushim. A palavra fariseu vem de perushim, separados. Eles se separam do homem comum. Eles se separam desse mundo político. Eles querem viver uma vida espiritual. Qual é essa vida espiritual? O cumprimento da lei. O cumprimento da lei. Eles querem cumprir a lei
tá? A lei que está escrita e a lei oral. Depois eu vou falar sobre essa questão aqui da lei escrita e da lei oral. Então, eles são sérios observadores da lei, são professores. E eles têm uma grande influência sobre a população, sobre o povo simples. Porque se os saduceus têm uma influência sobre os mais ricos, sobre a aristocracia, o povo escutava e admirava os fariseus. Porque eles, lógico, embora houvesse de fato os hipócritas, os fingidos, muitos dos fariseus realmente procuravam viver a lei entre eles, tá? Como, por exemplo, já citei para vocês José de Arimateia, como, por exemplo, o Nicodemos, que era outro fariseu. Então, nós vamos ter muitos fariseus cumpridores da lei. Então, eles eram professores, eles eram inspiração para o povo. E onde eles se colocavam? Onde eles ensinavam? Nas sinagogas. Sinagogas eram um pequeno local de oração e também de educação. Se ensinava também ali. Então, ali os fariseus influenciavam muito o povo. O povo escutava muito mais os fariseus do que os saduceus. Então, eles tinham grande influência sobre essas pessoas, tá? Então, os fariseus recusam completamente qualquer engajamento político, tá? Para que o povo seja salvo pela piedade, pelo cumprimento das leis, tá? Essa é a ideia dos fariseus. O Talmud, o que é Talmud? Talmud são textos escritos entre o século III e o século V, depois de Cristo, que procuram, então, escrever a lei oral, porque, segundo os fariseus, não existe apenas uma lei escrita, a Torá. Existe uma lei também que foi transmitida pelo Moisés para todos os outros até chegar neles. Então existem duas leis, uma Torá escrita, que é uma parte da Bíblia, e outra Torá oral, transmitida pelo Moisés, essa lei chegou até eles. Então, segundo o Talmud, né, que estuda essa lei escrita, essa lei oral, eles falam em tom de brincadeira que existem 7 tipos de fariseus. Isso é uma crítica que ele faz entre os fariseus que não prestam e os fariseus que são homens bons. Primeiro tipo de fariseus, essa é uma crítica, tá? Do Talmud. Os fariseus de costa larga, é aqueles que escrevem as ações nas costas para que os homens possam honrá-los. Então, escreve as leis nas costas para que os homens possam honrá-los. É chamado de fariseu de costas largas. Outra crítica aos fariseus. Os vagarosos, eles vão dizer que um preceito urgente para cumprir, para retardar o salário dos operários. Quer dizer, então, quando alguém vai cobrar algo desses fariseus, fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa agora, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer algum preceito religioso. Eles são chamados de vagarosos. Então, para não pagar os salários, eles dizem que vão rezar. Tá? São chamados de fariseus vagarosos. Existem os fariseus calculadores, tá? Que fala o seguinte, já que eu tenho mais coisas boas do que coisas ruins, eu posso pecar hoje. Então é como se fosse a matemática. Eu fiz 10 ações boas, então eu posso fazer 9 ruins, que eu estou no lucro. Então esses são os calculadores, né, chamados. Tem também os econômicos, fariseus econômicos, tá? Eu preciso fazer uma pequena coisa para aumentar o meu mérito. Então eu tenho que fazer alguma ação boa hoje para aumentar o meu mérito com Deus, tá? Então esses são os econômicos. É outro tipo de fariseus. Veja bem que até agora só são críticas aos fariseus. Tem os fariseus escrupulosos, que perguntam para si mesmo: que pecado oculto eu cometi para compensá-lo com a boa ação? Então, o que eu fiz de errado para compensar com a boa ação? Tá? E são os escrupulosos. Agora, existem os fariseus do temor, que agem como Jó. Temor porque o Jó sofreu muito, né? Então, a ação só age diante do medo. E tem aí os verdadeiros fariseus, que são os fariseus do amor, que são aqueles que agem como Abraão, tá? Que buscam a justiça, que buscam a lei. Então, só para vocês verem que os próprios fariseus, eles conseguiam fazer crítica em relação a eles mesmos, tá? Aquilo que era positivo e que era negativo em relação a eles. Então, eles são grupos de professores que zelam pela Torá, pela lei judaica, contida nos 5 primeiros livros da Bíblia, difunde essas leis na sinagoga, tá? Os saduceus desconfiam deles, tá? Eles têm uma enorme influência sobre o povo simples, se dizem separados, porque mesmo com influência do povo simples, eles percebiam que o povo simples era sempre impuro, porque não cumpria as leis, então se tornava sempre impuros,
tá? E buscavam sempre a lei de santidade. E, além disso, uma coisa importante a se dizer, como eles seguem a lei escrita e a lei oral é aquela que Moisés transmitiu de geração em geração e que chegou até eles, na questão religiosa, eles separam dos saduceus porque eles acreditam na existência, por exemplo, de anjos, coisa que os saduceus não acreditam, porque na Bíblia não fala de anjos. A parte que fala de anjo é pós-exílio, depois eu vou explicar isso para vocês, tá? Eles acreditam também na ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos só aparece no livro de Daniel, escrito no período em que os gregos estão dominando a Terra Santa. E aí o Daniel fala que aqueles que morreram, eles vão ressuscitar, uns para a alegria eterna, outros para a danação eterna. Então, a primeira vez, tá, que se fala de ressurreição na Bíblia foi o livro de Daniel. E é interessante que Jesus vai ser um dos que lê esse livro de Daniel, defende a ressurreição e defende, inclusive, o título que Daniel se dá a si mesmo, Filho do Homem. O Jesus Cristo se diz também o Filho do Homem, só para que vocês saibam um pouco essa história aí dos fariseus. Então, os fariseus acreditam na ressurreição. Veja bem que uma das brigas que eles têm com os saduceus no Sinédrio é justamente essa. Os saduceus não acreditam na ressurreição, não acreditam em anjos, porque isso não está escrito. Já os saduceus falam que isso está na Torá oral e defende esses valores aí, tá bom? Eles vão ser chamados, depois da Guerra de 70, do fim de Jerusalém, de rabis, tá? Então, de escribas, sábios ou rabis. Então, eles vão ser chamados por esse nome também. Então, um pouco é isso sobre os fariseus. Na próxima aula, eu vou falar dos saduceus e das outras duas menores, que isso aí em poucos minutos eu consigo terminar, tá? E quero falar um pouco também do templo, para que vocês saibam como é que funcionava o templo na época de Jesus, só para que vocês saibam. Se alguém tem alguma pergunta, tá? Como eu sempre faço, 50 minutos eu falo, para não falar demais, aí deixo aberto para as perguntas. Quem tiver dúvida pode perguntar. Então, só tomar cuidado, tá, pessoal? Eu friso de novo, tomar cuidado com as críticas aos fariseus. Essa crítica, ela é pós-70. Pós-70. É difícil dizer como eram os fariseus na época de Jesus. Muito difícil. Porque as informações que nós temos do Mateus são informações que vêm pós-70. O Mateus escreve, segundo os biblistas atuais, lá pelos anos 80, né? Lá pelos anos 80, quando o judaísmo só existe em função dos fariseus, tá? Os outros grupos desaparecem, vai ficar só os fariseus. E a comunidade de Mateus está enfrentando um conflito com esses fariseus. É a comunidade. Então, Mateus coloca na boca de Jesus o conflito que ela, a comunidade de Mateus, tem em relação aos fariseus. Tá? Só tomar esse cuidado. Porque os fariseus, eles passaram ao longo da história, e nós aprendemos isso na catequese, em outros lugares, aprendemos os fariseus como pessoas hipócritas, fingidas, e não é bem assim. Os fariseus eram homens chamados de piedosos, né, de homens que guardam a lei. Lógico, vocês viram que os próprios os fariseus faziam crítica a eles também. Existiam fariseus pilantras? Existiam, como existiam cristãos pilantras também. Isso é em qualquer lugar. Mas isso não compõe aquilo que de fato eram os fariseus. Pode falar, Lucas. O Alberto Maggi, quando ele vai falar a Eu respeito não estou de escutando você. Jesus, Você quer aumentar? melhorou? Pode falar. O Alberto Maggi, quando ele vai falar a respeito de Jesus, ele fala que uma das questões importantes do que estão nos evangelhos é a crítica à instituição religiosa. Então, segundo a aula de hoje, essa crítica à instituição religiosa que está no núcleo, por exemplo, do Evangelho de João, também, poderia ser atribuída mais ao período em que os evangelhos foram escritos do que a Jesus propriamente dito? Exatamente. Para quem não sabe aí, o Alberto Maggi é um grande biblista e o Lucas está lendo esse autor. Ele é italiano, um sacerdote italiano, e ele fala que de uma grande crítica de Jesus às instituições. Aí, Lucas, assim, a gente conhecendo um pouco a cristologia, eu posso dizer que Jesus de fato fez crítica, sim, à instituição religiosa, porque a instituição religiosa ela está na mão dos saduceus.
não dos fariseus. Isso que é importante. A instituição religiosa ela era comandada pelos saduceus, pela aristocracia sacerdotal saduceia, dos saduceus. E Jesus, de fato, tem uma certa dificuldade com esses saduceus também. Primeiro que os saduceus não acreditam na ressurreição. Tanto é que Jesus um dia discute com os saduceus. Fala o seguinte: se não existe a ressurreição, por que nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Deus não é o Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E Jesus fala para eles. Tá? Só é uma questão. Então, o Evangelho de João, por exemplo, vai dizer que Jesus, algumas vezes, ele não vai nas festas religiosas de Jerusalém. E outras vezes, Jesus se encontra no lugar das ovelhas, é chamado ali local das ovelhas, onde ficavam os excluídos, os animais e os excluídos. O Evangelho de João, inclusive, fala que Jesus não fez a Páscoa no mesmo dia que os judeus. De fato, Jesus tinha certas críticas à instituição, porque ela se tinha perdido no sentido de um cumprimento legalista da lei. Sugiro para vocês a leitura do profeta Ezequiel, tá? O Ezequiel, que é o profeta do exílio. Ele vai dizer o seguinte: que do que adianta você ter uma religião se a sua prática não condiz com a sua religião? Ou também a gente pode colocar o Amós, né? A vossa liturgia eu cuspo fora, a devoção, né, me causa náuseas. Quer dizer, existia uma crítica interna do próprio judaísmo também a essa religiosidade engessada, vamos dizer assim, de cumprimentos. Só para quem não sabe, aqui os judeus eles cumpriam e eram reconhecidos pelos fariseus, e nesse ponto a crítica serve aos fariseus também, 613 mandamentos que eles tinham que cumprir rigorosamente. 613 mandamentos. Então, ou seja, virou uma espécie de amarra. E essa crítica, sim, não é só da comunidade, não. Jesus a fez também. Mas você colocou bem. Agora, a gente tem que observar como que os evangelistas estão enfrentando esse mundo farisaico pós-70. E por isso essa crítica aí à instituição, tá? A esse legalismo pós-70. Porque o judaísmo tem que sobreviver. Como é que o judaísmo vai sobreviver? Sendo legalista. Essa é a lógica dos fariseus pós-70. Então aí vem a crítica dos evangelistas a isso. Mas, de novo, o Lucas foi no cerne da questão. A gente lê os evangelhos a partir de quando eles foram escritos. Olhando para trás, tudo bem, mas quando eles foram escritos, quais eram os conflitos que eles tinham ali naquele momento? E o conflito principal dos cristãos sempre vai ser o conflito com os fariseus, porque é o único grupo que existe, não existe mais outros grupos. E aí é com esses fariseus que vai ter esse embate. Mas tome cuidado, os fariseus, eles tinham grande influência, tinham muitos homens piedosos, realmente, que viviam a sua fé aí dentro dessa Torá. Mais alguém? Semana que vem, então a gente finaliza os 3 grupos. Eu ainda quero falar do templo, tá? Porque é tranquilo, porque os outros grupos são pequenos, dá para a gente falar tranquilo. Mas é importante a gente aqui fazer essa diferença entre fariseus e saduceus. Nossa grande fonte continua sendo Flávio Joséfo, Fílon de Alexandria, que foram judeus do primeiro e segundo século, que estão próximos desses eventos iniciais. Eles são as nossas grandes fontes. Também nós temos o Plínio como historiador, também fazem referência a esses grupos. O próprio Tácito vai fazer referência a esses judeus. Então, são as fontes que nós temos para estudar esses grupos judaicos, tá bom? Então, aí eu agradeço vocês pela aula. O Mauro grava todas as aulas e passa aí para o grupo, tá bom? Muito obrigado e boa noite para vocês. Boa noite.